Tá, então vamos lá. Há um defeito aqui. Isso. Está dizendo que tem um defeito. Esse circuito é Certo. defeituoso. Bem, aqui nós temos um diodo Zener, só que ele está polarizado do positivo aqui, ó, para o Aham. negativo. Sim. E devia ter uma queda de tensão de quanto? Aí, deixa eu ver. 4 volts. Não, deveria ter uma. Ah, então, 0,6 volts, isso. Isso, 0,6. Só que aqui está Certo, indicando 6,4 para 10,4, está isso. indicando que tem uma queda de 4 volts, né? 4 volts. 4 Isso. volts e aqui 6,4 de queda. Bom, já Certo. dá para decidir o que que é, né? Então, aí tá. Aí eu não sei o que acontece comigo, eu falo que é fuga no ZD1. Aí, mas É, aí mas não é, mas aí não é, é alterado. Tá alterado. Aí eu não tô conseguindo identificar essa parte aí, o que que eu vejo alterado, o que que eu vejo. vamos lá. O que que você tem de queda? 6,4 volts. Aqui você tem de queda 4 volts em 30K. Se você comparar os dois, parece que a proporção está certa. 4 Sim, volts em 30K, aqui tem 1,1,6, 1,6. 1,6, 10,4, 1,6 em 10K, e aqui nós temos 4 volts em 30K. Uhum. 1,6 daria 5, 1,6 vezes 3 daria quase 5. Aqui tem. É, dá Se a gente. 4,2, né? Aqui. Isso. Aqui tem uma queda um pouquinho menor se a gente for olhar pela proporção, certo? Uhum. Um pouquinho menor. Então aqui está com 4, 5, 6. Tá realmente uma queda um pouco menor. Pouco Então, menor, isso. o que que nós temos aqui? Nós temos o ZD1 alterado mesmo. Está É, quase então, aberto, mas na verdade ele está alterado. Ele devia dar essa polarização de 0,6 e não está dando. Está dando uma tensão sobre ele de 4. Aqui deveria ter 4,8 volts de queda. É isso então, mesmo. o que tá mais me preocupando, quando chegar nessa parte aí, Hum. eu não tô conseguindo identificar, eu sempre respondo fuga no ZD1, Não, mas aí, eu sei, até que depois eu consegui enxergar, mas aí passa alguns dias e tal, aí eu volto mesmo à situação, fuga no ZD1, assim, no se outro ele exercício, né? tivesse, se ele estivesse assim e tivesse com 4 volts sobre ele, sendo que tinha que dar 4,8, aí Ah, sim seria uma fuga no ZD1. Mas, como tá, ele está polarizado diretamente, você tem que observar isso diretamente, então, na verdade, ele está alterado, né? alterado, tá, Devia dar 0,6, está dando uma tensão de 4 volts, quer dizer, uma tensão sobre ele maior, né? sim. Beleza? Aí, nessa mesma questão, professor, eu fui tentar. Aí veio esse negócio da minha cabeça, assim. Hum, Pegar o ZD1, transformar em um valor ômico, em resistência, aí, como ele está paralelo. Aí eu comecei a fazer, mas aí eu acho que acabei esquecendo essa parte aí lá do módulo 1, essa parte aí, como se fosse um resistor, né, ZD1. Aí eu queria sei. achar o valor da, do resistor do ZD1, quer dizer, do valor ômico do ZD1. Tá, então você faz o seguinte, você pega, tá vendo aqui, 10K? Sim, Aqui tem 4 volts de queda, certo? certo. Aí, Então, qual que é a tensão? Aqui tem uma queda de 1,6 volts. Aqui tem certo. uma queda de 4 volts. Dividindo 4 por 1,6 dá quanto? Aí, dá uns dois, acho que é 2,5, por aí. Tem que ser certinho. Certinho? Oh, aí, Certinho, porque agora você quer ai, saber o valor mesmo. Agora é, isso. dá quanto? Isso mesmo, 2,5. 2,5. 2,5x. Aí eu pego 10K e já sei que aqui a resistência equivalente é de Certo. 2,5K,
perdão, 25K. Olha Certo, só, a isso. resistência equivalente é 25K. Então, olha Certo. só como faz. Aqui eu tenho um resistor que está bom, nós estamos dizendo que o problema é do Zener, né? De Isso. 30K. E, Certo. em paralelo, nós temos uma resistência equivalente de... Paralelo não, a resultante é de A resultante. 25K. Se eu Certo. comparar essas duas, se eu dividir 30K por 25, dá quanto? Aí dá menos de 15. Deixa eu ver. Ah, não. 1,2. 1,2K. 1,2. A proporção, né? A A proporção, né? proporção, que 1,2. aqui é 1. Olha só, Isso. 1,2x para 1. Eu faço a subtração. Ah, essa 1,2 para parte. 1 Isso é mesmo. igual a 0,2x. Certo. Então, esse número 30K, que é o conhecido, vai ser dividido por 0,2. E quando eu divido um número por menor que 1, 0,2 para chegar em 1 são 5 vezes. Então, o 30K será multiplicado por 5. Vou de novo. Ó. Certo. 30K dividido por 0,2 é a mesma coisa que vai dar um número bem maior, que 30K Certo. vezes 5. Então, na verdade, a fuguinha no Zener Olha é de só. 150K, 50 quilômetros. que dá Ah, uma resistência equivalente de 25K. Infelizmente, muito caro o curso. Poxa, Bruno, eita. infelizmente você pensa assim. Olha só, Bruno, uma coisa muito interessante que eu vou te passar. Tem dezenas, dezenas e dezenas de cursos, inclusive cursos técnicos de eletrônica, que são mais baratos do que o nosso. Talvez nesse aspecto vocês tenham razão, mas será que é muito caro mesmo? Será que fazendo o nosso treinamento você não vai chegar no objetivo que você quer num tempo muito curto realmente? Então, preço é uma coisa muito relativa. Por exemplo, o treinamento do MIT custa R$ 1,5 milhão. O nosso treinamento é muito, muito mais em conta e te dá análise de defeitos e uma formação em que, com certeza, se você se dedicar, se tornará um especialista em análise de defeitos em projetos mesmo. E não somos só nós que falamos isso, a Sony indica, a Fundação Bradesco indica, professores do Senai indicam. Então fica ligado, Bruno, porque se você quer realmente ser um especialista, tudo para chegar a um patamar, há um esforço, seja de tempo, seja financeiro. Então, compensa, vale a pena. Quando você fizer nosso treinamento, você verá, poxa vida, realmente está muito barato. E olha outra coisa mais interessante ainda. As empresas de automação industrial estão loucas pelos nossos estudantes, doidas atrás do ranking, atrás dos nossos estudantes. E você faz ideia de quanto é o salário na área de automação? Muito maior do que na área normal de aparelhos de consumo de eletrônica. Portanto, cuidado quando você fala é muito caro. Eu vou te dizer uma coisa, o curso completo de eletrônica, ele sai o valor médio de um salário que você tirará na área de automação. Um só. Então, realmente, não é caro, ok? Meça a tensão do transformador em AC e, em seguida, meça a tensão sobre o capacitor C1 em DC. As tensões serão aproximadamente de... Aqui é para medir, atenção, aqui, e depois é para medir aqui. O que o multímetro faz na medição AC? Olha que legal, eu coloco as pontas aqui, a escala dele em AC, coloco as pontas aqui. Quando entra lá dentro do multímetro, na ponta positiva, tem a positiva e a negativa, eu tenho um diodo retificador, eu tenho um capacitor Certo. e logo em seguida um divisor de tensão. Por que um divisor de tensão? Isso tudo dentro do multímetro. Isso dentro do multímetro. Isso tudo... Isso, ele vai pegar a variação, que é de pico, por exemplo, aqui de pico, vai chegar a dar um pico de 43 volts de pico, 43 volts de
pico. Aí ele vai retificar pegando esse pico, dá aqui 43 volts de pico, passa pelo divisor, sendo que esse aqui, comparando, né? Eles são valores altos, 100K e 220K. Quanto vai dar aqui? Vai dar em média de 30 e poucos volts. Mais ou menos 30 volts. Ele vai medir para você 30 volts AC, apesar que o que ele está medindo é DC. Ele te engana, né? Ele retificou, filtrou e colocou, passou por um divisor de tensão para dar a média eficaz AC. 30 volts AC medido aqui. Só que olha que interessante, quando você vai medir em DC, o DC já vai direto para cá. Ele não detecta e nem passa pelo divisor. Aí o que você medir é o real mesmo. Então, o que acontece quando eu tenho 43 volts de pico? Os diodinhos têm uma pequena queda, 1,2, 1,2, vai dar mais ou menos uns 40. Então, aqui, na verdade, eu vou ter uns 40 volts DC. Olha só. Aí a pessoa fala assim, uau, aumentou a tensão aqui em relação ao transformador. É que o transformador, ele te dá uma medida eficaz. Não é de... Ele tem que te dar uma medida... Quer dizer, a medida que é feita aqui tem que ser uma medida eficaz. Eficaz é a média eficaz entre o zero até chegar no máximo. Então, a média eficaz é cerca de 70% do pico. 70%, arredondando. Que isso, professor? É aquele VRMS que a gente aprende no bom primeiro módulo, né? Assim? É a média eficaz, exatamente. E se eu usasse o multímetro True RMS, ele vai fazer a mesma coisa? Mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Só com um osciloscópio eu conseguiria ver de forma normal. Exatamente. E aproveitando com o osciloscópio, não se esqueçam de se inscrever aí na descrição, que vai ter a semana do osciloscópio. Aí nós vamos ver os cuidados que tem que ter e o que nós vamos ver aqui. E medir em AC ou DC? Aqui e aqui. Olha só, o pessoal fala, não, aqui eu vou medir em AC. Não tem nada a ver. Eu posso medir aqui em DC também. Olha só que coisa. E aqui? Também DC. No osciloscópio. Porque o DC significa acoplamento direto no osciloscópio, e não corrente contínua. E o AC é acoplamento por capacitor, é alternating coupling. Estou acoplando através de um capacitor. Agora, o DC é direct coupling, então é diferente do que o pessoal acha. E nós vamos falar sobre isso na aula de osciloscópio, nessa semana do osciloscópio. Então, se inscrevam aí na descrição. Vamos lá, entendeu a primeira aqui, beleza? Tem mais alguma? 20 volts e aplicando um curto base emissor em Q3, o que ocorre? Bom, ajustei aqui para 20 volts, ou seja, coloquei. Aí aplicou o quê? Apliquei um curto entre base e emissor de Q3. Ele coloca, a saída aumenta para 5 volts, a saída diminui para 5 volts, Q1 ficará com a tensão do emissor muito próxima de coletor, Q1 cortou ou a tensão da saída permanece a mesma. Então vamos lá. Quando eu dou um curto, o que acontece aqui com a resistência interna do Q3? Ele vai deixar de conduzir, ela vai não existir mais. Exatamente. E aí toda essa polarização vem para o transistor. E ele quase satura. Ele não satura porque ainda tem a corrente aqui, tem esse diodo, mas a tensão de emissor se tornará muito próxima de coletor. Ou seja, vai chegar perto lá dos 40 volts, 38, 37 volts. 40. 40 aqui de entrada, né? Então vai chegar perto disso, 37, 38 volts. Porque ele não satura totalmente, mas ele chega perto da saturação, né, professor? Não dá para saturar, porque a tensão para o emissor ter a mesma tensão de coletor, eu teria que ter uma tensão aqui superior a 40, né? E não tem. Sim, Então chega perto, mas não chega a saturar. Porque tem a queda dos diodos, né? A queda de tensão dos diodos. E também a quedinha no resistor. Não esquece que está circulando corrente. Sim, então tem uma queda aqui, queda aqui, queda aqui. Então não dá a saturação. Isso é CTA, eu gosto de CTA por isso, é tão explicadinho. Ainda na questão anterior, aplica um curto entre anodo e cátodo do diodo D6. Opa! No DC, nesse G aí, eu só vou aplicar um curto. Pronto. Apliquei. A tensão de saída irá, alternativa A, cair mais de 10 volts, fica com 12 volts. B,
cair e ficar entre 10 e 15 volts, subir mais de 10 volts, fica com 22 volts a saída, subir acima de 10 volts ou permanecer a mesma. Vamos lá. Você não curto-circuitou aqui? O que Isso. acontece com a tensão do emissor? Sobe ou cai? Ela vai cair. Ela caindo, a polarização do transistor aumenta ou diminui? Eu acho que vai aumentar. Isso, vai aumentar. Aumentando, o que Vai acontece com a aumentar, resistência porque a coletor-emissor? O que acontece com essa resistência? se eu aumentar, ela vai diminuir. Exatamente. A tensão aqui A tensão vai diminuir também, vai diminuir a saída. Colocando um resistor de 6,8K entre coletor e base de Q3, estamos simulando uma fuga no transistor. Entre base e coletor. 6,8K entre base e coletor? Coletor. Com isso, a tensão de saída cairá levemente, subirá levemente, cairá intensamente, subirá intensamente ou permanecerá a mesma. O que você acha? Eu acho que ela vai subir levemente. Subir levemente. Bom, vamos lá. Coloquei esse resistor aqui. A polarização do transistor Certo. aumenta ou diminui? Ela tende a diminuir. Ah, aqui está positivo, jogar um resistor aqui, vai ter menos corrente aqui, vai ter mais corrente, e bem maior do que vem por aqui. Vai haver maior polarização do transistor. E a tendência da tensão de coletor é... Cair, professor, porque não vai saturar. Isso. Não, não chega a saturar, porque não dá para saturar, porque eu estou com esse resistor daqui aqui. Mas vai cair. Caindo, cai também bastante a tensão de saída. Bastante. Então ela cairia intensamente, no caso. Intensamente. Esse é um kit do amplificador da escola CTA. Esse é um kit mesmo, que os nossos estudantes montam. Aplique um curto base emissor em Q1. Base emissor em Q1. Pronto. Curto. O que ocorrerá com a saída meio VCC? Ela subirá o dobro, subirá bruscamente, cairá pela metade, subirá o triplo, permanecerá a mesma. Então vamos lá. O que acontece quando ele não está amplificando e eu dou um curto aqui base emissor? Veja que aqui você tem uma saída também, ó, classe AB. Aqui. E certo. Esses daqui são drivers. Aumenta bem a corrente. Um NPN. E um PNP. Isso seria mais ou menos uma configuração Darlington, né, professor? Aqui é Darlington e aqui é Ziklight. Mas não importa, ó. Esses dois, eles serão utilizados somente quando a potência aumentar. Enquanto o sonzinho está baixo, esses dois aqui dão conta do recado, tanto que a corrente aqui circulante ainda é pequena. Mas quando começa a aumentar a potência, aí eu polarizo esses dois aqui. E o resultado disso é que, se eu der um curto base emissor nesse transistor, praticamente não altera a tensão de saída. Por quê? Porque se aumentasse o volume com esse curto? Aí ele começa, aí sim, aí começa a dar distorção. A amplificação ela vai menos para nível positivo e mais para nível baixo. Por quê? Porque está sem essa amplificação aqui. Eu estou jogando a corrente direto para cá, o transistor não está jogando potência aqui. Então, eu tenho menos nível positivo, entendeu? Menos nível para o lado positivo. O pessoal que está assistindo, às vezes, fica meio assustado, mas isso aqui é um amplificador de potência. Quando a gente coloca o osciloscópio para verificar as formas de onda, tem que haver a interpretação da forma de onda, saber se ela, por que ela subiu? Caiu mais do que subiu. E aí você começa a pensar nas possibilidades. É complexo mesmo. Não se esqueçam de se inscrever na Semana do Osciloscópio, que está na descrição. Semana do Osciloscópio, com vários detalhes práticos, objetivos. Será interessantíssimo. Não percam. O Luiz é da Paraíba, mas foi exportado para o Ceará, Fortaleza, no projeto Change to Success, ou seja, mudança para o sucesso. Uma empresa estava interessada em técnico, o Luiz estava lá numa cidadezinha pequenininha da Paraíba, né? Lá em Guarabira, né? E aí o Luiz foi exportado através do plano, a empresa de Fortaleza, através da Central de São Paulo, Flatec, entrou em contato
E aí eu falei, Luiz, tá afim de ir lá para Fortaleza? Luiz, vamos embora. Você já está há quanto tempo aí em Fortaleza? 5 meses, professor. Vai fazer 6 agora. Dia Ah, 13 de agosto. De que empresa, né? maravilha. Queria te agradecer, Luiz. Grande abraço.